E agora vamos falar sobre contagem no DM2. Então, assim, eu falo Isso. muito de contagem de carboidrato no meu perfil, principalmente para quem tem DM1 e usa insulina obrigatoriamente. Mas a contagem de carboidratos é uma estratégia que também pode ser utilizada no tratamento do diabetes mellitus tipo 2. Então, a pessoa que tem DM2, apesar de em muitos casos ela não usar insulina, ela vai ter também, né, dependendo de quanto insulina ela está produzindo, de quanto está conseguindo, de quanto de glicose está conseguindo captar, ela vai ter também limites ali de ingestão de carboidrato, né? Então, uma pessoa com diabetes tipo 2, vamos supor que se ela comer no café da manhã até 20 gramas de carboidrato, ela vai manter a glicemia dela estável, né? E aí, se ela passar disso, ela vai ter um pico, né? Então, aí a gente trabalha, o nutricionista trabalha não em calcular a dose da insulina para o carboidrato que ela vai comer. Ela vai trabalhar para a pessoa conseguir flexibilizar a quantidade de carboidrato que ela pode comer, entendeu? Então, que não vai gerar um pico na glicemia dela e não vai piorar o tratamento dela. Então, se a pessoa consegue bem 20 gramas de carboidrato, né, e isso aí é contagem também, então a pessoa vai ter que aprender, né, a gente usa lista de equivalentes para isso. Então, o nutricionista ele usa uma lista de equivalentes para ensinar a pessoa quanto de carboidrato tem em cada porção de alimento, para ela saber distinguir. E aqui tem algo interessante, que muita gente, né, geralmente, a maior parte das pessoas que têm diabetes mellitus tipo 2, elas não aprendem a contar de carboidratos, né, que é uma técnica mais que exige mais educação da pessoa. E nesses casos é muito comum que a pessoa receba recomendações mais simplistas, né? Então, quem nunca ouviu assim, eu tenho diabetes, eu só posso comer um carboidrato, né? Não posso comer arroz junto com macarrão, não posso comer arroz junto com inhame, sabe? Isso aí só acontece assim porque é difícil de ensinar o paciente que o que vai atrapalhar ele, que vai dar pico na glicemia dele, não é o alimento em si, mas sim a quantidade de carboidrato total que ele vai comer. Então, por exemplo, se ele vai comer 30 gramas no carboidrato no almoço, e isso tá bom para ele, não vai gerar pico. Ele pode pegar 15 gramas de carboidrato proveniente do arroz e 15 gramas de carboidrato proveniente do macarrão, e comer os dois. Então, assim, dá para comer macarrão junto com a batata, se ele souber contagem de carboidrato. Se não, aí você vai ter que ser mais corte seco. Ah, não, você só vai comer uma fonte para diminuir o risco de passar do seu limite de carboidrato, que nem, no caso, em muitos casos, nem o profissional de saúde sabe, porque ele não testou. Então, é algo assim, que é mais restritivo para a pessoa, né? A pessoa se sente mais restrita, ela não entende bem o que ela tolera, ela não entende os limites dela. Às vezes, se tem um docinho, ela acha que não tem como comer o docinho de forma nenhuma, que vai ter um pico imenso, sendo que ela poderia encaixar esse docinho dentro da tolerabilidade de carboidrato dela. Então, é algo que acaba sendo muito limitante, engessando a pessoa, né? Os pacientes que eu tenho que fazem contagem de carboidrato no DM2, eles têm muito mais tranquilidade enquanto a isso, sabe? Eles não se sentem tão suprimidos pelo diabetes de não poder ter flexibilidade alimentar, de não poder comer, né, alimentos que gostam. Então, a contagem de carboidrato ela vai ajudar o DM2 tanto quanto o DM1. E aí a gente tem que ter profissionais que saibam fazer isso, ensinar essa contagem de carboidrato para o paciente, adequar a dieta, ensinar reeducação alimentar, que vai ser necessário em muitos casos, não é, Ângela? Exatamente. Então, assim, basicamente, como você está falando é isso. Vai definir uma quantidade de carboidrato que o paciente vai comer na refeição e dentro dessa quantidade, por exemplo, se é 30, ele vai contar tudo que ele pode comer dentro desses 30 gramas de carboidrato. Entendeu? Então, ele vai poder comer de tudo, não o tempo todo. Né? Não assim, vai comer besteira o tempo todo, mas vai poder fazer as trocas dentro desses 30 gramas de carboidrato. Dentro de 30 gramas de carboidratos entra pão francês, pode entrar meio pão francês uma fruta, pode entrar muitas coisas, entendeu?
Então, assim, é por isso que aprender sobre diabetes, educação de diabetes é tão importante, porque ela te liberta, né? Ela te dá qualidade de vida, te dá flexibilidade, né? Mas aí a gente tem algumas dicas também para equilibrar melhor as porções de carboidratos ao longo do dia. Uma delas é para você sempre, isso a gente falou em outras lives, né? Sempre adicionar fibra no prato, porque isso ajuda a diminuir o índice glicêmico. Então, vegetais, sementes, por exemplo, chia, quando você adiciona, ela reduz o índice glicêmico. Combinar os pratos com proteína e gordura, então, que nem eu dei o exemplo do pão, mas quando a gente mistura o pão com uma fonte de proteína, com a fonte de gordura, como por exemplo o famoso pão com ovo, né? O ovo tem proteína, tem gordura, ele retarda a absorção de glicose. Outras fontes que você pode misturar com fontes de carboidratos para retardar essa absorção de glicose e diminuir o índice glicêmico. Azeite, castanhas, frango, queijos. Tudo isso ajuda a retardar essa digestão do carboidrato. E sempre evitar o consumo do carboidrato sozinho. Então, assim, você não coma a fruta sozinha. Vai fazer o lanche e comer a fruta sozinha. Come ela, come com iogurte com proteína, né? Come a fruta com whey. Isso vai diminuir o impacto glicêmico, vai te saciar por mais tempo, porque vai retardar essa absorção e vai dar tempo do remédio agir, porque ela não vai fazer um pico, né? Essa elevação não vai ser tão acentuada. E não ter picos na glicemia, ter menos variabilidade glicêmica, também é um critério que a gente usa para falar se o seu tratamento tá bom ou não. Esse corte é apenas um pedacinho da live que a gente grava no Insulina em Dose Dupla, toda quarta-feira, às 8 da noite, na rede vizinha. Segue a gente lá para você não perder a próxima. Mas essa questão que você falou do pão com ovo é interessante, porque, assim, muitas vezes a pessoa pensa, vou comer o pão com manteiga, vou comer o pão só com margarina. E aí você dá o carboidrato no pão e você dá a gordura na manteiga ou na margarina. Só que aquela quantidade ali de manteiga ou margarina, ela é super calórica e ela não tem o suficiente para retardar bem essa absorção. Então, esse efeito de retardo, né, de prevenir o pico, a absorção do carboidrato, ela é cumulativo com a proteína, com a gordura e com os dois juntos. Então, se você comer a proteína e a gordura junto com o carboidrato, você vai ter uma absorção mais lenta do que se você comesse só com a gordura, no caso a manteiga, ou só com a proteína, né? Então, a gente tem que procurar alimentos ali que realmente deem um equilíbrio mais geral para essa refeição, né? Por isso que o pão com manteiga eu não passo para nenhum paciente, a não ser que esteja com proteína, gordura junto antes da refeição ou conjunto, né? Sei lá, um iogurte com whey, com frutas, junto com pão, com requeijão. Aí até dá, mas o pão com requeijão puro, ele além de dar um pico muito grande, não vai ser legal nutritiva, em teor nutritivo, né? Muito carboidrato, o pão já está refinado ali, a manteiga é só gordura, né? Então, não compensa. Porque eu amo pão com requeijão, não é uma coisa que eu como sempre, eu como bem raramente, mas assim, o Marcelo, como você gosta disso? É só pão e requeijão. Não tem nada que você Creme crack. Minhas bolachinhas de creme crack. Não, mas assim, a pessoa, isso é um gosto, né? Cada um tem um gosto. Assim, a gente pode gostar, mas a gente tem que reconhecer que nem sempre aquilo vai ser o melhor, né? Exatamente. Por isso que é uma coisa assim que eu, quando vou comer o pão, óbvio que eu prefiro comer pão com requeijão. Mas assim, por exemplo, hoje no café da manhã eu comi pão. Mas o que eu fiz? Eu coloquei ovos. Comi meu pão com ovo. Ovo, de queijo eu escolhi o cottage, uma mussarela light, são fontes de proteínas mais magras e uma fonte de gordura boa que era o pão, para atrasar essa absorção de glicose, né? Sim. E aí deixo o pão com requeijão quando eu estiver com vontade
de fazer o consumo disso, né? Porque para se alimentar, a gente se alimenta do que é certo. E para matar a vontade, a gente mata a vontade do que a gente quer, né? Mas para incluir no dia a dia, a gente tem que fazer as escolhas corretas.